Prazer, Satanás. Você que pensa que me conhece, veja que eu não sou aquele cara tão mau que essa gente pintou. Leia no seu livro sagrado, e você verá como não sou tão mau. O único crime que cometi foi matar os filhos do Jó, e eu só o fiz porque o Yahvé, aquele que vocês pensam ser o bom, mandou que eu fizesse, e só para ele provar para mim que esse Jó era fiel a ele. O resto, tudo de ruim é coisa desse Yahvé. Vejam que, lá no começo, só porque a Eva comeu aquela fruta, ele condenou a humanidade toda, até você que nem participou daquela bobagem, ele condenou à morte, que quase sempre vem de forma muito trágica. Até aquele cachorrinho lindo, tão carinhoso, que você adora, vai morrer por determinação dele. E vocês ainda vivem dizendo aí que ele é perfeito, justo e bom. E para coroar a maldade, ele ainda adotou o tal de inferno para torturar gente por toda a eternidade. E diz aquele maluco do Apocalipse que ele vai me queimar junto com essa galera toda para sempre. Agora, vou revelar uma coisinha que parece que você não sabe, eu só existo dentro das cabeças de vocês que acreditaram naqueles psicopatas que inventaram tudo isso. Satanás, ou o Diabo, é uma das personagens mais conhecidas nas tradições ocidentais do judaísmo, cristianismo e islamismo. Surpreendentemente, esta entidade aparece tardiamente no mundo antigo. Satanás, como um ser totalmente maligno, não é descrito desse modo na Bíblia judaica. Ele se desenvolveu no auge do Império Persa, na dinastia Aquemênida, a qual se inicia aproximadamente em 550 a.C., sendo utilizado pelos judeus que viviam sob o domínio persa naquele momento. O seu nome formal, Satanás, deriva do hebraico Ha-Satan. Ha significa o e Satã significa opositor ou adversário. O nome descreve sua função definitiva como opositor da criação de Deus. O grego diabolos, bem como o inglês devil, significam acusador, caluniador, novamente destacando essa sua característica. O conceito de Satanás desenvolveu ao longo do tempo e de modo gradual. Quando Jerusalém foi conquistada e destruída pelo Império Neobabilônico, 587 antes da era cristã, alguns judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ciro o Grande conquistou os babilônios em 550 antes da era cristã e iniciou o Império Persa. A religião oficial da Pérsia era o zoroastrismo, fundada pelo profeta Zoroastro. O mal era visto como o oposto do bem. Uma entidade pura e benéfica, Ahura Mazda, sábio Senhor, era o princípio de tudo, enquanto que no extremo oposto estava Druj, o caos. Druj foi personificado como Angra Mainyu, falso enganoso, também conhecido como Ahriman. O céu, a terra e todos os seres humanos estavam inseridos nestes extremos. Ciro permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém em 539, embora alguns não o fizessem. Eles levaram muitos aspectos da religião persa, mesclando a personificação do caos com visões prévias de Ha-Satã. Agora ele era apenas Satanás, ou em grego diabolos, demônio, sendo que os judeus passaram a atribuir todo o mal a Satanás e não mais a Deus. Fonte World History. Os criadores do cristianismo tentaram passar a ideia de que aquela serpente que seduziu Eva era esse tal Satanás. Ele é a antiga serpente conhecida com o nome de Diabo ou Satanás, aquele que enganou o mundo inteiro e foi lançado para a terra mais os seus demônios. Apocalipse 12, versículo 9.
Todavia, para quem raciocina bem, essa não cola. Pois observe-se que Yahvé teria dito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Aí ele não poderia estar falando com um ser sobrenatural, mas com um animal, ser que morre e deixa descendência. Aquela história de Jó, a primeira na Bíblia em que Satanás aparece, deve ter sido escrita por volta dos dias do domínio persa. E aquela de Satanás incitando Davi a numerar Israel, 1 Crônicas 21, versículo 1, é desmentida onde está escrito: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. 1 Samuel 24, versículo 1. Satanás, que nunca apareceu na história patriarcal, vindo a aparecer só no livro das Crônicas, em contradição com a narração do mesmo fato em 1 Samuel, sem sombra de dúvida, é um personagem que os judeus adotaram dos persas.